Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. E quando o assunto é investimentos, para fazermos esse rebalanceamento de carteira, é muito interessante nós sabermos como que os investimentos se comportam em cenários diferentes. Então a gente viu quando o investimento sobe ou cai, o que a gente tem que fazer. Então, e outro ponto interessante é a taxa de juros, que ela afeta muita coisa no mundo dos investimentos. Então é muito importante nós sabermos como que a taxa de juros ela afeta nos investimentos, que assim vai ser mais interessante para eu entender se vale a pena eu aumentar minha exposição à inflação. Quando eu digo inflação, você pode ter títulos rendendo a inflação mais a rentabilidade fixa, tem CDBs também, pensando em renda fixa, né? Tanto o Tesouro quanto o CDB renda fixa. A gente tem também empresas que possuem contratos atrelados ao reajuste da inflação, então se a inflação sobe, ela tem uma receita maior. Então a gente tem vários tipos de exposição possível quando o assunto é esse. E aí, o primeiro ponto da inflação é justamente esse, é o controle da inflação. A gente vai ver alguns pontos aqui, e o primeiro deles é o controle da inflação. Então, por que fica subindo e caindo a taxa de juros? Para controlar a inflação. Se a inflação está bem controlada, a taxa de juros cai. Se a inflação está descontrolada, está muito alta, a taxa de juros sobe. Tá? Isso a gente tem alguns argumentos técnicos para isso. Né? Então, por exemplo, por que a inflação ela tende a subir? Porque o dinheiro está muito diluído aí no mercado. Tem muita gente com dinheiro, tem muita gente comprando. Se tem muita gente comprando, o preço das coisas tende a ser mais caro. Entende? Porque pensa lá um lojista, ele não está vendendo para ninguém, ele vai colocar os itens em promoção. Agora, se ele estiver vendendo muito, que não está acabando com o estoque ali em um dia, ele vai aumentar o preço. Né? Então, essa parte de ser escasso ou ser abundante afeta muito no preço das mercadorias de modo geral, em tudo, né? Afeta no preço de tudo. Então, se tem muito dinheiro na economia, a inflação ela tende a ser alta. Como que você reduz, então, o dinheiro na economia? Aumentando a taxa de juros. Porque se você aumenta a taxa de juros, ter dinheiro é mais pesado. Né? Então muita gente utiliza de financiamentos, de taxas, as empresas mesmo, elas sempre são endividadas e aí é mais difícil ter acesso ao dinheiro. Sendo mais difícil ter acesso ao dinheiro, menos dinheiro em circulação, a inflação tende a ser controlada. Então a taxa de juros ela sobe na ideia de conter a inflação. Tá? E outro fator que afeta diretamente isso é o preço do dólar. O preço do dólar também ele é afetado por vários fatores, mas a taxa de juros também é um dos fatores muito impactantes no preço do dólar. Por quê? O que acontece? Quando você tem um aumento aí na taxa de juros, por exemplo, ou uma queda, você pode atrair ou excluir investidores aqui do Brasil, certo? Então, por exemplo, se a taxa de juros está muito alta, a renda fixa no Brasil ela está rendendo bem. Beleza? Se ela está rendendo bem, a tendência é o quê? Que muita gente vem investir no Brasil. Né? Essas pessoas investindo no Brasil vai fazer com que elas comprem reais para colocar o dinheiro aqui no Brasil, né? Comprando muito real, o real ele valoriza e o dólar ele tende a cair. Tá? Então isso é um fator que pode afetar o preço do dólar. Outro ponto que pode afetar o preço do dólar é a taxa de juros. Ela sobe muito, os investidores, se ela está subindo muito é porque a inflação está vindo alta, né? Então os investidores estrangeiros ficam com medo de deixar o dinheiro aqui, isso também pode acontecer. Então há dois fluxos aqui, né? Então o que pode acontecer? Os investidores eles quererem tirar o dinheiro do Brasil. Né? Então, quando eles querem tirar o dinheiro da renda variável aqui no Brasil, porque a taxa de juros subiu muito, a renda variável ela tende a ficar em baixa, então eles já vendem e mandam o dinheiro para fora. Mandar o dinheiro para fora, eles precisam comprar dólar, o preço do dólar sobe. Então a gente tem essas duas trocas aí que podem afetar o preço do dólar. Então o preço do dólar ele tem muito a ver também com o movimento dos investidores. Se tiver muitos investidores entrando no Brasil, pressiona o preço do dólar para baixo. Se tiver muitos investidores tirando dinheiro, investidores estrangeiros tirando dinheiro do Brasil, voltando lá para os Estados Unidos, o preço do dólar tende a subir. Né? E é um movimento que provavelmente vai acontecer nos próximos meses.
Né? Por quê? Porque a renda fixa no exterior já sinalizou também uma alta de juros lá. Então, a renda fixa em um país sólido como os Estados Unidos é melhor do que uma renda fixa aqui no Brasil. Né? Por mais que lá a rentabilidade é menor, lá é mais seguro. Esse é o pensamento. Então, muitos investidores vão alocar o dinheiro para os Estados Unidos. Então, eles podem tirar de países emergentes como o Brasil, pressiona o dólar para cima e investe no exterior. Então, o preço do dólar ele é muito afetado aí pela taxa de juros. Sempre quando tiver grandes movimentos em taxa de juros, você vai ver grandes movimentos no dólar. Aqui no Brasil a gente observou, né, uma alta muito forte do dólar, que tem muito a ver com esses investidores tirando o dinheiro do Brasil e levando para o exterior. Tá? Então, isso também afeta. Outro fator importante aqui, quando a taxa de juros sobe, muita gente migra para a renda fixa. Não quero entrar ao mérito se isso é correto ou errado, mas qual que é o pensamento? Eu estou ganhando 10% em renda variável por ano, correndo risco. Né? E a renda fixa está me pagando mais de 10% ao ano. Por que eu vou ficar na renda variável, correndo risco, se na renda fixa é seguro? Então esse é um dos pensamentos. Entende? Então as pessoas elas vendem seus ativos, por isso que quando aumenta a taxa de juros, é natural que o preço das ações eles caiam. Pode ver o histórico ali. Pode ver o histórico que a tendência é essa. Não vale para todas as empresas, mas a tendência é que acontece isso, porque muita gente está vendendo na renda variável e comprando renda fixa. Aqui a gente tem que fazer uma reflexão. Realmente a rentabilidade da renda fixa pode ser maior. Só que qual que é o grande problema aqui? Muitas vezes a rentabilidade da renda fixa ela é maior, mas é porque a inflação está alta. Então o seu ganho real ele é muito baixo. Ele é muito baixo. Agora, se você está lá na renda variável, alocado em bons ativos, esses ativos eles podem até cair no curto prazo, mas muitos deles eles ganham com a inflação, por exemplo. Eles têm contrato reajustado com a inflação. Então, no longo prazo, essa empresa ela pode vir com uma pancada de receita pela frente. Né? Então, até que ponto faz sentido vender ativos de renda variável e ir para renda fixa? Na minha opinião, é melhor ter sempre isso balanceado, independente do cenário. Tá? Independente se está mais para renda fixa ou renda variável. Ter sempre um pezinho em cada um ali, que aí você consegue surfar os dois momentos. Porque, de repente, às vezes você não consegue enxergar esse ponto de virada. É agora que a renda variável vai subir. Quando você identificar isso, geralmente ela já subiu. Né? É difícil a gente identificar esse ponto de viragem. Então é melhor a gente ter um pezinho em cada um ali do que simplesmente querer acertar o momento ideal de investir em renda fixa, o momento ideal de investir em renda variável. Né? Defina uma porcentagem em cada uma e segue sua estratégia do início ao fim, independente do cenário. Tá? O que você pode fazer é surfar um ou outro ativo ali que você sabe que vai ter uma valorização dependendo dessa condição macro. Taxa de juros alta, o que vai beneficiar ali? Entende? Então você fazer esse levantamento. Né? E aí, a gente também tem um risco maior na renda variável com as empresas. Porque as empresas, elas são endividadas, e empresas com alto endividamento, elas vão ter um juros maior para ser pago por ano, porque a taxa de juros subiu. A taxa de juros saiu de 2% para basicamente 10%. Então aumentou muito o custo dessas empresas com endividamento. E aí afeta diretamente, sabe quem? As startups. As startups, elas operam muitas vezes com endividamento, né? E a taxa de juros alta pode quebrar muita empresa dessa. Muita empresa dessa que está com dinheiro emprestado, dinheiro de dívida, muita empresa dessa vai deixar de existir num momento de juros alto. Né? E também muitos investimentos, né? Muitas pessoas elas querem fazer investimentos diferentes e elas, porque a renda fixa estava rendendo pouco, elas pensavam, vou fazer algum investimento diferente, aí compra startup, por exemplo. Então você tem uma liquidez muito maior nesses tipos de investimentos. E agora você acaba ficando um pouco preso. Taxa de juros alta, as pessoas vão falar, por que eu vou correr risco de colocar nisso? Eu vou colocar na renda fixa. Então investimentos alternativos, como startup, por exemplo, pode dar uma baixa também, né? Pode ficar mais escasso esse tipo de oportunidades. Pessoas investindo em startups ou demais tipos de investimentos. E isso também tem a ver, trazendo essa parte de startup e também para empresas tech, né? Empresas tech de modo geral, startup também entra nisso, né? É o valuation das empresas. O que é o valuation? É o preço justo dela, né? Como que é calculado o preço justo das empresas? Então a gente tem técnicas para isso. Em resumo, como que é feita? Você pega a previsão de fluxo de caixa dessas empresas, ou seja, o quanto que vai entrar de dinheiro nelas nos 10 anos
traz isso para valor presente, porque R$ 1 milhão daqui 10 anos, ele talvez seja R$ 200 mil hoje. Concordam comigo? Em poder de compra? Então você reajusta isso com a taxa de juros. Se a taxa de juros é muito baixa, esse 1 milhão lá na frente é basicamente 1 milhão hoje, né? Agora, se a taxa de juros é alta, esse 1 milhão lá na frente talvez é o equivalente aqui a R$ 200 mil hoje, né? Então ele cai muito. Então quando você aumenta a taxa de juros, o valor presente dos fluxos de caixa futuro, quando a gente desconta isso e traz para o valor presente, eles são muito menores. Então o preço das companhias cai, eles ficam menorzinhos, né? Porque o valuation muitas vezes ele é calculado somando ali o fluxo de caixa dos 10 próximos anos. Você soma tudo isso, divide pelo número de ações, você tem ali o preço justo da companhia. E claro, tem várias outras envolvimentos no cálculo, mas é basicamente isso de forma extremamente resumida, tá? Não é tão simples assim como eu falei, mas 80% do cálculo é isso que eu falei, só que você vai partir de premissas, né? De quanto que a receita vai aumentar, quanto que vai atingir a perpetualidade, enfim, o custo do dinheiro, o custo da oportunidade, tudo isso é colocado na conta, a gente tem um modelinho que faz isso, que é o modelo de cálculo de valuation. Então, o cálculo dessas empresas, elas ficam menores. E aí o que acontece? As pessoas vendem. Vendem porque ela está muito cara hoje, então eu vou vender, né? Então, o mercado financeiro cai novamente. Startup cai novamente, porque a startup não dá lucro hoje, né? Ela está pensando em dar lucro no futuro. Então, é uma série de impactos. Em resumo, taxa de juros sobe, afeta a renda variável. Renda variável ela é afetada negativamente, né? Negativamente. Se a taxa de juros cai, renda variável é afetada positivamente. Beleza? Então, em resumo, é isso. Tá? Enfim, fica de olho nessas situações. Não tenta acertar o momento ideal para nada, simplesmente mantenha a sua estratégia, sua carteira de investimento lá, porcentagem em cada uma classe dos ativos e segue ela à risca. Caiu uma, compra aquela. Né? Subiu muito uma, pondera a venda ou só mantém e compra aquela que está mais baixa. Vai sempre reajustando a carteira, fazendo um rebalanceamento da sua carteira de investimento, que é muito melhor do que pegar uma bola de cristal e tentar adivinhar o futuro. É importante a gente saber desses movimentos macroeconômicos para a gente tomar uma decisão melhor de investimento. Tá? Então, por exemplo, quando eu já sabia que a renda fixa estava aumentando, né? A renda fixa não, a taxa de juros estava aumentando, né, a taxa Selic. Quando eu falo taxa de juros, é a taxa Selic, tá? Quando a Selic estava aumentando, era óbvio que os fundos imobiliários iriam cair. É óbvio isso. Né? E eu via muita gente indicando compra de fundo imobiliário. Não, aguarde pelo menos dar esse boom de subida ali na taxa de juros, que já aconteceu. Eu acho que a maior alta já aconteceu. Agora vai aumentar pouco em pouco, né? Eu acredito, pode ser que não, a gente não sabe o que vai acontecer aí nos próximos anos, pode ser que dê uma piorada no cenário, então não dá para acertar em cheio isso, mas tudo indica que a inclinação mais rápida de subida já foi, agora ela vai continuar subindo, mas bem pouco, né? Chegar ali entre 10%, 12%, mais ou menos nessa faixa ali. E aí o que acontece? Quando a taxa de juros estava subindo, a taxa Selic estava subindo, né, por que as pessoas iam ficar investindo em fundos imobiliários, ganhando 6% ao ano, se na renda fixa estava indo para 7%, 8%, 9%? Esse é o pensamento da maioria dos investidores. Eles estão corretos? Não quero entrar nesse mérito, não tem certo ou errado, né? Depende tudo do risco que você está sujeito a correr. Mas esse é o pensamento, pessoas vão vender. Você pode ver, todo fundo imobiliário caiu. Durante essa alta de taxa de juros, os fundos imobiliários despencaram, né? E eu vi muita gente indicando compra, por isso que eu falo, não siga recomendações de compra, né? Então, por isso que é importante a gente conhecer isso, porque nesse momento, não, eu vou esperar. Eu vou ficar fortalecendo o meu caixa aqui, vou esperar dar uma estabilizada e aí sim eu vou fazer meus movimentos. Então agora sim talvez seja um momento interessante para realizar essas compras que muita gente foi fazendo já bem antecipadamente. Mas enfim, né? Os investimentos é isso, não tem certo ou errado, o importante é a gente saber surfar os bons momentos, que aí no longo prazo a gente tende a ganhar mais do que perder, né? Isso que importa no final do dia, né? Então é isso. Acho que sobre taxa de juros, como que ela afeta aí, é basicamente isso.
Eu poderia ter trazido aqui alguns gráficos que representam muito bem isso que eu falei, mas também vale a reflexão ali de até mesmo você dar uma olhada nisso, né? Pega lá o histórico da taxa de juros e casa ele com o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, e verifica o comportamento para você ver, né? Então faça esse tipo de trabalhos, é bem legal, que aí ajuda, né, no nosso desenvolvimento de ir atrás das informações, porque para você ser um bom investidor você vai ter que ir atrás das informações e não receber tudo mastigado, porque a gente não vai receber tudo mastigado, a gente vai ter que ir atrás e tomar as nossas próprias decisões de investimentos. Então é isso, um abraço e até mais.